Hoje nós vamos falar 5 dicas para quem está iniciando a produção de cerveja em casa. Dica número 1. A utilização da aveia. Muitos cervejeiros, quando começam a fazer cerveja em casa, aprendem logo que a aveia é um bom insumo. A aveia ela vem da corpo, ela vem da textura na cerveja, vem dar uma carga proteica, melhora a espuma. Então a aveia é um bom insumo, é um bom ingrediente da cerveja para determinados estilos. E na hora que a gente vai usar a aveia, a gente sempre se depara com alguns problemas. No meu ponto de vista, quando eu estava usando a aveia pela primeira vez, e quem a gente observa usando a aveia, é que ela tem uma grande capacidade em determinadas quantidades e temperaturas que a gente está utilizando a abraçagem, dela entupir a bazuca ou o fundo falso. Ela forma uma gelatina e essa gelatina acaba obstruindo a passagem natural do mosto para a recirculação. Então a dica que eu posso dar para vocês e que tem funcionado bem comigo e com as pessoas que eu passo essa dica, é na hora de você baixar os grãos, na hora da abraçagem, você deixa a aveia por último. Então você baixa primeiro os grãos, deixa o grão sedimentar um pouco e depois você joga a aveia nas bordas da panela, sempre deixando a parte mais central livre dessa aveia, se for possível. Só disso ela já vai decantando em cima da cama de grãos e, consequentemente, ela já não atrapalha tanto lá na filtragem da bazuca ou do fundo falso. A segunda dica, eu acho que é uma dica muito importante, é o controle da densidade durante o processo de braçagem, fervura, durante todo o processo de produção da nossa cerveja. Muita gente só deixa para tirar medir a densidade depois que a cerveja está pronta. Muitas vezes pequenos erros podem acontecer nesse processo e você reconhece o problema tarde demais, que muitas vezes não tem jeito para você consertar a sua cerveja. Então uma dica que eu dou para vocês é ir acompanhando a densidade durante a abraçagem, medindo essa densidade, depois medir a densidade durante a fervura. Por quê? Porque se você está observando a abraçagem e a densidade está aumentando, é porque a conversão dos açúcares ainda não acabou. Então, consequentemente, você pode prolongar uns minutinhos dessa abraçagem para extrair o máximo possível de açúcar. Caso você tenha feito uma boa abraçagem, está dentro do previsto, você vai para a fervura. A fervura, durante a evaporação, você vai perder água. Se você controla muito bem a densidade nessa fervura, você pode saber quanto você está tendendo a chegar com a sua gravidade original. E aí você pode aumentar ou diminuir a água de lavagem para regular essa densidade. Com isso você vai ter um mosto muito próximo daquilo que você queria, então que você tinha como previsão. Então fica a dica. Meça a densidade durante a abraçagem e fervura. Consequentemente, corrija essa densidade, aumentando a abraçagem, aumentando o tempo de fervura e também, consequentemente, você vai ter a cerveja próxima do que você quer. Terceira dica, a bolha térmica. Muita gente não reconhece isso, mas eu tenho testado, eu tenho feito vários experimentos aqui e eu tenho observado que a bolha térmica, ela atrapalha principalmente quem está iniciando o processo, que é o nosso objetivo. O que é essa bolha térmica? O sensor, se é o termômetro de bulbo, se é um sensorzinho que está no mosto, se é um termômetro perfurado na panela, não importa.
acontece dos grãos que ficam em volta do sensor, eles podem medir, fazer uma bolha térmica, e a temperatura que fica em volta dessa estrutura, ela vai ficando um pouco diferente daquela que está dentro da bolha térmica. Consequentemente, o que está sendo medido pelo termômetro pode ser menor ou maior do que realmente está acontecendo no mosto. Então, a sugestão é que vocês, se for um termômetro móvel, que você mexa com esse sensor. Tira ele de um lugar, ponha no outro, tira o termômetro de bulbo, põe em outro lugar. E quem está com o termômetro fixo na panela, tente mexer em volta desse sensor, lá do poço térmico, para que você possa dispersar essa bolha térmica e fazer uma homogeneização dos seus grãos e tendo uma leitura de temperatura mais precisa. Quarta dica, durante a fervura. Isso eu já falei um monte de vezes, mas nunca é demais falar coisa boa para ter uma boa cerveja. Durante a fervura, muita gente fica com pena de perder aquele líquido que está evaporando, né? Então costuma tampar a panela, meia panela, né? Tem gente que tampa tudo, tem gente que põe só meia panela. Gente, abra tudo, deixa evaporar. Aqueles gases que estão saindo ali durante a fervura, eles são gases para serem eliminados da sua cerveja. Não fiquem com eles na cerveja, porque o que acontece? Se você deixa aberto, tudo vai embora. Se você deixa fechado, ele sai, bate na tampa mais fria, precipita, volta para a sua cerveja. Se você deixa meia panela, meia tampa, parte vai embora, parte bate na tampa que está ali, volta para a sua cerveja. Então o melhor, fica a dica, é abrir a panela e deixar evaporar aquilo que você não quer na sua cerveja. E a quinta e última dica é sobre a refrigeração do mosto. Pessoas que moram em locais quentes, como eu moro aqui em Vitória, muitas vezes a água que está chegando na nossa casa, ela está numa temperatura elevada. Então a gente precisa fazer a refrigeração do mosto para poder inocular a levedura e ir para o fermentador. Essa troca de calor de água corrente com o mosto, ela se dá por uma difusão térmica. O mosto tem que perder calor para uma superfície mais fria, que é a serpentina ou o chiller de placa. Bem, o que eu aconselho em locais quentes como o nosso aqui? Se você quer abaixar rápido essa temperatura, e deve ser assim, principalmente se for fazer uma lager, né, você tem que usar um artifício de ter 2 trocadores de calor. Um balde com gelo, para que a água da corrente passe por esse trocador de calor e a água da fonte, a água que vem da rua, ela perca calor para esse líquido gelado, água com gelo, e baixe a sua temperatura para quando ir para o chiller ou placa que vai trocar com o mosto, ela chega numa temperatura bem baixa. Eu aconselho você fazer como no início da troca de calor, no início da refrigeração do mosto. Ele está numa temperatura muito elevada e a água, mesmo se ela estiver um pouquinho mais quente, ela tem uma diferença muito grande, ela vai trocar esse calor rápido no início, mesmo se for em local quente como aqui. Quando chega por volta dos 40, 45 graus, daí para frente começa a trocar, perder calor o mosto muito devagar, porque as diferenças vão ficando cada vez menores. Então essa difusão térmica, ela costuma demorar muito para acontecer. Esse momento, na hora, depois dos 40, 45 graus, é a hora que a gente entra com outro chiller para baixar mais a temperatura da água da rua, para que você tenha uma diferença maior e, consequentemente, roube o calor do mosto, que é o nosso objetivo. Então, minha gente, fico aí com essas 5 dicas
que eu acho que são dicas importantes para quem está começando a produzir cerveja em casa.